Olá, galera. Bom, agora são 19h36, então boa noite para todos. Espero que todos estejam bem, né? E que todos estejam tomando as medidas de precaução para evitar a infecção do coronavírus. O motivo dessa aula é para que a gente não perca muito tempo depois com o retorno das atividades. A gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Provavelmente dia 31 de março, e espero que isso aconteça de coração, mas o intuito mesmo é a gente não perder tempo e aproveitar o tempo de quarentena para continuar, de alguma forma, estudando e eu podendo colaborar de alguma forma para que o ócio de vocês também passe, né? Se é que assim a gente pode falar que a gente está no ócio. O objetivo dessa aula é falar de estratificação de risco, né? E quando a gente fala de estratificação de risco, logo a gente pergunta, né? Para que serve isso, né? O que é a estratificação de risco? Bom, a estratificação de risco é uma maneira que nós temos de classificar o nosso cliente e permitir, a partir dessa classificação, uma tomada de decisão para a prescrição do exercício de maneira mais segura, né? Uma das formas de estratificar o risco, né, são a partir de instrumentos previamente pensados. Mas antes de falar dos instrumentos previamente pensados, nós vamos falar da anamnese, que seria o primeiro passo aí da estratificação de risco, né? A primeira conversa, o primeiro diálogo com o seu cliente ou com o seu aluno de personal, com o seu aluno da sua escolinha. E o que vem a ser a anamnese, né? A anamnese nada mais é que recordar, né? Trazer à tona o passado e as informações que esse cliente tem, ou que esse aluno tem. Existem vários modelos de anamnese nos livros de avaliação da área de educação física, desde anamneses mais básicas, com questões mais gerais, até anamneses mais específicas, atendendo a grupos populacionais específicos. Mas, de maneira geral, eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de falar que a anamnese ela tem que ter um roteiro básico, e que durante a própria anamnese as questões elas vão surgindo à medida que o cliente vai apontando situações específicas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter perguntas do tipo: você tem alguma doença diagnosticada? E ao falar que ele é diabético, você ter já o pensamento e a perspicácia de você falar: olha, não, beleza, você é diabético, você toma qual tipo de insulina? Você é a rápida, ultra rápida, é a lenta, ultra lenta? Que horas você toma insulina? Quantas vezes por dia você toma insulina? Você toma insulina antes de treinar? Qual musculatura que você toma insulina? E assim por diante. Então, a gente deve ter um roteiro de perguntas básicas e à medida que situações vão acontecendo durante a anamnese, a gente vai inserindo questões que são específicas àquele grupo populacional, àquela pessoa que você está avaliando, que você está conversando, entrevistando, né? Então, isso é assim que eu vejo a anamnese. Porque modelos existem muitos aí, né? Mas sempre durante a conversa, durante a anamnese, no período que eu tive oportunidade de fazer, né, na academia ou no personal, eu percebia que algumas perguntas elas não estavam no roteiro e que eu tinha que improvisar o roteiro. Então é importante a gente ter isso em mente para que a gente não vire apenas um leitor de pergunta e resposta, né, e ouvindo resposta anotando no papel. Esse momento é um momento muito importante que precede o início de um programa de exercício físico. Ele é muito importante para a gente poder prescrever com segurança e com muito cuidado o exercício para o nosso aluno. Beleza? Se a gente tivesse em aula, a gente provavelmente estaria agora reunido em grupos e fazendo anamneses mais gerais e faria um bate-papo logo após um prazo de 20 a 15 minutos de
de possibilidade de construção dessas anamneses. Eu sugiro a vocês a pensarem sobre isso e lá no Class 1 eu vou postar uma atividade de construção de uma anamnese. Acho que faz parte a gente pensar nisso aí. Bom, em relação aos questionários padronizados, a gente tem vários questionários padronizados na literatura, inclusive no próximo slide eu vou apontar alguns questionários que são padronizados, né, que medem estilo de vida, que medem qualidade de vida, e etc. Outros construtos aí que são possíveis de medir, né? Mas quando eu falo de estratificação de risco e penso em classificar o risco do meu cliente ao realizar atividade física, a gente tem dois questionários assim que são mais utilizados. É o Parquet e o questionário proposto pelo Colégio Americano. Existe um outro também que alguns profissionais utilizam, que é da American Heart Association, ou Associação Americana de Cardiologia, que é muito similar ao Colégio Americano, mas ele trabalha com um score de pontuação para classificar ou para determinar o risco dessa pessoa. Então, mas eu trago dois aí como exemplo e a gente vai trabalhar em cima deles, ok? Bom, o Parquet, eu acho que todos conhecem, ele tem 7 perguntas, né? E basicamente, se você responder uma pergunta sim, você tem que ter o aval do médico para iniciar um programa de atividade física. Ele é um instrumento que data aí a década de 70, ele foi validado para pessoas de 15 a 68 anos, se eu não me engano. No slide à frente está apontando a idade correta. E ele investiga sintomas, problemas cardiovasculares e problemas osteomioarticulares. Tá? O do Colégio Americano ele tem uma especificidade, a gente vai conversar com ele mais adiante. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar com exemplos, né, o do Colégio Americano. Vou tentar fazer uma simulação aqui em algum programa que eu possa rabiscar aqui. Eu acho que o próprio PowerPoint me permite fazer isso. E ele é muito interessante também. E é muito utilizado no meio do personal e da prestação de exercício. Existem ainda os testes clínicos, que são testes que podem fundamentar a nossa prestação de exercício, que são os testes bioquímicos, exame de sangue, né, de maneira geral. Pressão arterial, que é um teste clínico também que a gente pode fazer. O bioquímico tem uma contradição aí, da gente poder ter o aparelhinho de glicose por conta do descarte de material, então a gente tem que tomar um certo cuidado, que mexe com agulha, utiliza material pérfuro cortante e contaminado, né? E tem que ter um local para descartar esse material, então não é tão simples assim utilizar esses equipamentos, tem que tomar um certo cuidado. Eletrocardiograma e o teste de esforço. Beleza? Então, nesse slide aqui agora a gente apresenta aí alguns questionários que fazem esse screening, né? esse escaneamento, né, das pessoas, né? Então a gente tem aí questionários sinais e sintomas de risco cardiovascular, coronariano, risco de doenças. Esse aqui que geralmente a gente vai conversar bastante, que classifica as pessoas em baixo, moderado e alto risco. Um histórico médico, estilo de vida e um termo de consentimento, né, onde a pessoa pode assinar que está... Isso é muito importante, por sinal, ter esse termo aqui. Que as informações que a pessoa está testando a você, elas são verídicas e ela está sendo mais sincera possível. Isso é muito importante a gente ter. E no livro da própria Vivian e do Colégio Americano tem modelos desses termos de consentimento informado, né? É importante. Alguns exames clínicos, como tinham falado, e até mesmo o teste progressivo em esteira, né? Que para detectar a capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular do nosso aluno. Bom, então o Parquet, como eu havia falado, ele
data 1978, ele tem validade nesse estudo de 78 de 15 a 69 anos. O parquet ele vai aparecer no próximo slide e a gente permite aqui, né, perguntar ao cliente: seu médico disse que você tem algum problema cardíaco ou pressão arterial? Se o cara responder uma vez sim, né, ele tem que esperar o parecer do médico para iniciar um programa de atividade física. Alguns autores falam de atividade física leve, que seria abaixo de 3 metros, então atividade física bem tranquila de ser feita, né? E aí as outras perguntas estão relacionadas à questão cardiovascular, como essa aqui, dor no peito, essa aqui também cardiovascular, essa também cardiovascular, e a penúltima, osteomiarticular. Então é um questionário muito curto, muito rápido, porém ele é muito sensível, ou seja, ele tem muita detecção de falso positivo, pessoas que não têm nada e são consideradas positivas, são os falsos positivos, né? Esse exemplo que está aqui é o parquet, só que aqui aparece o parquet mais, porque justamente foi isso a ampliação que o parquet recebeu. Parquet, visto essa pouca profundidade que existe para investigar o porquê que o cara respondeu sim aqui, eles criaram o parquet mais. Foi até um instrumento que vocês responderam aí recentemente. Eu enviei para vocês, vocês responderam. Então, quem responde sim no parquet mais aqui, ele vai ser investigado na seção 2. Eu não vou ficar lendo as seções. Essa seção 2 foi uma tradução livre minha, que eu fiz do livro da Vivian Eyard. E aí eu tenho as perguntas e aqui eu vou acompanhando. Percebam que ele não tem indicativo do que fazer aqui com a pessoa, né? O indicativo vem aqui, ó. Se você respondeu não, você pode realizar atividade física. Se você respondeu um sim, você tem que iniciar a sessão 2, mas se você estiver acima de 45 anos, você não deve realizar exercício físico de forma vigorosa sem supervisão. Então, ele fala do sim aqui, você tem que ir para uma outra sessão. Se eu vou responder tudo não, você pode iniciar um programa de atividade física, mas ele chama atenção para o fato da idade ser um fator limitante para atividades vigorosas, uma modificação recente do eletro e que o médico ainda não informou a ela o que ela deve fazer. Essa pessoa, teoricamente, ela tem uma contraindicação absoluta para até fazer atividade física vigorosa e até mesmo teste de esforço com um profissional de educação física. Angina instável, arritmia cardíaca, estenose, que é um estreitamento da aorta, insuficiência cardíaca sintomática, miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, aneurisma dissecante, que é uma possibilidade de ruptura de aneurisma, é uma fragilidade da parede arterial, e infecções agudas. Essas são contraindicações absolutas. A pessoa não pode fazer, em hipótese alguma, teste de esforço somente, talvez, com acompanhamento médico, né? Quando a gente trata de contraindicações relativas, nós temos a estenose na artéria coronária esquerda, doença valvular moderada, hipocalemia, que é o caso de mulheres que sofreram retirada da tireoide, né? Ou, de repente, problemas de cálcio mesmo, de regulação do cálcio hormonal, do cálcio sérico, na verdade. Hipertensão arterial severa, taquicardias ou bradicardíacas, mas aqui são taquicardias relacionadas a problemas cardiovasculares, né? Ou bradicardias também relacionadas a problemas cardiovasculares, não associada à bradicardia a partir da adaptação crônica do exercício. Mesma coisa para cardiopatia hipertrófica, também é uma cardiopatia hipertrófica de doença, não obtida a partir do exercício. E doenças metabólicas como diabetes e doença infecciosa crônica como hepatite e AIDS.